tudo bem com você? Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para mais um torpedo do nosso projeto Torpedo 365. Uma alegria muito grande, sempre, todos os dias, voltar aqui no meu canal para levar uma mensagem da palavra para você, tá bom? Muito obrigado você que já é inscrito no meu canal, você que ainda não é, se inscreva, aperte o like aí, deixa o like, deixa o comentário, aperte o sininho de notificações, assim sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai avisar você, você vai receber então um vídeo novo, e todo dia tem vídeo novo aqui no meu canal, tá bom? Que Deus abençoe muito seu dia, sua vida, sua família, tá? Hoje eu quero refletir com você no livro na carta, né, que Paulo escreveu aos Efésios, aos cristãos que viviam em Éfeso. Paulo escreveu essa carta. E no capítulo 4, versículo 26, tem um texto bem legal, bem bacana para a gente pensar, tá? Por que eu estou assim agora, daqui para frente, pulando muita coisa, né? Gente, não dá para a gente falar de cada versículo da Bíblia ao longo de um ano somente, tá? Então, nós estamos aí já há praticamente 73 dias, né? 73 dias aproximadamente, 74 dias do final do ano, então temos mais 74 torpedos pela frente. Não dá para a gente falar de tudo, porque mesmo que a gente falasse de todos os versículos, de acordo com o índice da Bíblia, né? Ainda não daria para refletir sobre tudo ao longo de um ano, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento, de sabedoria, de coisas novas. Quanto mais você lê um texto, mais você aprende sobre ele. Então a gente vai selecionando, catando uma coisinha aqui, outra ali, para a gente ir levando aquilo que hoje, no momento, eu entendo que seja importante para a nossa vida, tá bom? Bom, eu quero, antes de mais nada, deixa eu ajeitar aqui o meu microfone. Antes de mais nada, fazer uma pergunta para você. Você já parou para pensar que a raiva é um sentimento que tem uma função na nossa vida? A raiva tem uma função, né? Assim como os outros sentimentos, a alegria, a tristeza, o medo, né? Todos os sentimentos com os quais nós nascemos, o amor, né, tem uma função específica na nossa vida. E a raiva também tem uma função específica, tá? A raiva tem a função de nos proteger e também nos ajudar a proteger as pessoas que amamos. Em alguns momentos, quando ela vem, né, naquela fúria, muita coisa pode ser feita no sentido de proteger alguém que nós amamos. No entanto, o que não pode acontecer é a raiva permanecer conosco, tá? Isso não é legal, né? Então, por mais que a gente sinta raiva por alguns momentos, por alguns dias talvez, mas não é bacana, não é legal a gente ficar ali alimentando aquele sentimento de raiva, tá? Agora, aquela raiva momentânea é normal que a gente tenha, às vezes, dependendo da situação da nossa vida. O que não pode também é haver aquele desequilíbrio, né? Já não pode ser aquela pessoa que qualquer coisinha já explode. Eu chamo de pessoas do pavio curto, né? O pavio é tão curtinho que nem bem pega fogo, já explode. Então a gente tem que ter equilíbrio. Equilíbrio emocional. Esse é o desafio. Essa deve ser a nota tônica da nossa vida. Equilíbrio emocional. É isso que nós devemos buscar constantemente. E no capítulo 4, versículo 26 de Efésios, Paulo diz lá: irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol contra a vossa ira. O que significa isso? Irar e não pecar. Primeiro que a Bíblia coloca aí a ira, ou a raiva, como você queira entender, né? Numa outra perspectiva que talvez poucos de nós venhamos a refletir sobre ela, venhamos a pensar sobre ela, né? A perspectiva de que a raiva ou a ira, ela pode existir sem que haja pecado, sem que seja pecado, certo? Então é possível eu me irar sem que haja
ou sem que cometa pecado. Tá? Por isso que Paulo diz, irai-vos e não pequeis. Então aí já destrói aquela concepção de que o cristão, o crente, né, o seguidor de Deus, o seguidor de Jesus, não pode ficar bravo. Pode sim, né? Pode sim, com certeza. Nós somos seres humanos feitos de carne e osso e nós temos nossas lutas aí diárias e tal, e em algum momento a gente vai ficar bravo, vai se irar, vai ficar com raiva e tudo mais. Então tudo bem, a Bíblia diz irai-vos e não pequeis. Agora, em quais situações da vida é possível se irar sem pecar? Em duas situações especificamente, a ira não é pecado. Tá? Quais são essas duas situações? Quando você vê um inocente sendo castigado injustamente, quando você vê uma pessoa pagando por um crime, por exemplo, que ela não mereceu, né? Que você sabe que ela não foi a culpada daquele crime, e você se ira, essa ira não é pecado. Ou quando você vê explicitamente as coisas de Deus sendo pisoteadas, e você se ira, essa ira também não é pecado. E eu cito até o exemplo de Jesus. Jesus, quando ele entrou no templo e ele viu os cambistas ali, né, os mercadores fazendo um comércio do templo, ele se irou, né, ele virou a mesa dos cambistas, ele fez aquele furdúncio lá, né, e expulsou os cambistas do templo. Nossa, Antônio, Jesus fez isso? Fez. Jesus fez isso, expulsou os cambistas do templo. O que significa isso? A casa de Deus, ele mesmo diz, né, a minha casa, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês têm transformado ela em covis de ladrões. E olha, tem muito templo hoje, muita casa de Deus hoje, também sendo transformadas em covis de bandidos. Essa é a verdade. Então, naquele momento, Jesus se irou, né? E Jesus não pecou. Ele expulsou os cambistas do templo, mas ele não pecou, né? Então é importante a gente pensar nisso, porque nem sempre quando você se ira, você está cometendo erro, você está cometendo pecado. Agora, o versículo de Paulo, ele continua. Ele diz, irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que significa isso? Não vá dormir, não pegue no sono sem trabalhar essa ira dentro de si. Tá? Se é a ira contra alguém ou contra alguma coisa, trabalha ela, né? Pensa sobre ela, esvazia sua alma, seu coração de qualquer sentimento de ira antes de você dormir, antes de você pegar no sono. Você vai passar uma noite agitada certamente, né? Então, Paulo, inspirado por Deus, ele fala isso para o nosso bem, para a nossa saúde mental. Não é bom dormir com raiva, não é bom ir para a cama irado, né? E aí, eu faço uma aplicação para a vida de casal, né? A vida de casal, o casal de vez em quando se desentende, certo? É normal também se desentender, são duas pessoas convivendo debaixo do mesmo teto. Então é normal que de vez em quando dê uns atritos, divergências de ideias, e é bom salientar isso, né? Você não é obrigado a concordar com a sua esposa ou com o seu esposo, mas nós somos obrigados a respeitar uns aos outros, certo? A gente pode discordar com respeito, só que muitas vezes o casal começa com um desentendimento, esse desentendimento vai crescendo, vira uma briga, vão dormir, né, de cara feia um para o outro, e aí está o erro. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não vá dormir mal com teu marido, com a tua esposa, certo? Isso não é de Deus, né? Quando houver um desentendimento, uma divergência de ideias, um choque de opiniões, senta e dialoga, senta e conversa. Eu tenho dito que o único remédio para um desentendimento conjugal é o diálogo, não tem outro jeito. Tem que dialogar, tem que conversar, tem que se acertar, senão a coisa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e muitos divórcios têm acontecido, muitos lares têm sido desfeitos
por conta de uma coisinha que era tão insignificante, era uma picuinha, e de repente se tornou uma coisa grande, porque nenhum dos dois estavam dispostos a seguir esse mandamento bíblico, né? De não deixar o sol se pôr sobre a vossa ira. Então, gente, esse é o conselho de Paulo. É normal ter raiva por alguns motivos específicos? Normal. Não é normal você ter raiva por qualquer coisa, né? E ficar aí irando também, se irando por qualquer coisa. Isso também não é normal. Mas dependendo do motivo, da razão, se for uma razão justificada, é normal ter raiva. Agora, não deixe o sol entrar sem que você acerte com a pessoa com quem você se desentendeu, sem que você acerte com ela e a raiva vai embora, tá bom? Isso é muito importante para a nossa saúde mental e para a nossa saúde relacional. Se quer se relacionar bem com as pessoas, seja de boa, leve a vida mais leve, leve a vida com mais alegria, com mais leveza e sem raiva. E se houver algum momento de raiva, sente e converse. Seja franco, seja honesto, seja transparente, seja sincero, mas tempere tudo isso com 2 colheres de mel. Que Deus abençoe a sua vida, seu dia, e dê muita paz ao seu coração. Amanhã eu volto com mais um torpedo aqui no meu canal. Fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.